Eu menstruei aos 13 anos e até os 35. O que eu mais ouvi é que minha dor era normal, como se eu estivesse exagerando, inventando, dramatizando. Disseram que eu era hipocondríaca, que eu não tinha nada, talvez algum sofrimento emocional. Mas eu sentia muita dor. E essa não é a história de uma única mulher. Ana, Maria, Liana, Melissa, Joana, Marta, Sinara, Cristina, Fernanda, Antônia, Raquel, Silvia, Carla, Márcia, Cíntia, Marcela, Sara, Rafaela, Fabiana, Luciana. Mulheres com uma história em comum. Suas vozes não foram ouvidas. Sua doença não tinha nome. E elas sofreram mais do que seria necessário. Eu fico pensando, se ela fala elas falam da minha colega que sente a mesma dor que eu, por que não vão falar de mim? Se eu tenho essa dor, por que eu tenho essa dor? Eu passava muito mal, eu tinha dores terríveis. Eu sou viciada, que eu sou isso, eu fico outro. Aí eu fico me culpando. Desde janeiro que eu tô em crise. E às vezes eu fico 2 dias sentindo muita dor. Aí eu coloco assim na minha cabeça, não vou tomar o remédio. E ela disse que estava muito tarde. Ela falou até o tempo, 18 anos. Sabe, é desesperador, é assim, torturante pra mim, porque eu já vou levar nome de viciada, já vou levar nome de doida. Nós precisamos conhecer a endometriose. 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 Dez milhões de mulheres no Brasil, 180 milhões de mulheres no mundo. Uma doença que, por diagnóstico tardio, enovela o corpo por dentro e por fora. Vamos enxergar a endometriose.
Para algumas mulheres, a endometriose só tem nome depois que a exaustão chegou e se instalou no corpo, e como se elas tivessem que carregar no ventre a dor do mundo inteiro. A dor de não ser entendida, a dor de não encontrar respostas, a dor de sentir dor mais uma vez, a dor do medo da infertilidade, a infertilidade, uma cirurgia, 2 cirurgias. Há mulheres que tenham feito 8 cirurgias. E quando a gente se entrega ao chão e perde forças, parece que a única coisa possível é botar para dentro do ventre todas as dores do mundo. É puxar para si um desespero incontrolável. É se apavorar, às vezes é se perder, seja entre os próprios embolamentos ou naquilo que dizem sobre a doença, a saúde e o destino. Escute a mulher quando ela diz que tem dor. Escutem as mulheres sobre as suas dores. Escute uma mulher. Escutem as mulheres. Ajude-as a encontrar um caminho, um diagnóstico, um local, não só de espera, mas de acolhimento. Um lugar que ela possa entender que a vida não é no chão, não é numa cadeira, num corredor de espera, não é uma ficha no sistema, que a vida é movimento, está em movimento. Pede que a gente seja capaz de se levantar, e mesmo que seja muito devagar, um pé por vez, que a gente possa caminhar na direção de respostas, de saídas, de alternativas, de cuidados, de vida.
não tive filhos por conta da doença. E é muito difícil falar nessa parte. Como lidar com o sentimento desesperador e alucinante de não engravidar? As marcas de ser mãe ou não são profundamente singulares, mas há uma proximidade no coletivo de mulheres que não conseguem ser mãe ou aquelas que chegam a engravidar e têm a maternidade interrompida.
e quanto é urgente gestar uma descoberta de si mesmo. Outros jeitos e formas de entender que o amor pode nascer dentro da gente. Mesmo que ele não venha na forma de um bebê, mesmo que a gente não consiga segurar ele nos braços. Há muita vida a pulsar. Quando a gente experimenta muito sofrimento no corpo, quando a gente só consegue ainda dançar a dor, a gente pode não enxergar que a vida também faz o convite ao amor.
E para minha surpresa foi isso, acordar e dizer, gente, não tô doída, eu não tô inchada, eu não tô bloqueada. Fantástico. Foi o meu primeiro ciclo na vida sem dor. Vou levar isso para melhorar mais ainda a minha vida. Eu já tinha melhorado um pouquinho, agora eu melhorei mais e vou melhorar mais ainda. E a endometriose veio como chamado. Você pode olhar para o outro, você pode cuidar do outro, mas primeiro você tem que cuidar de você. E aí é isso que eu tenho feito, de me olhar, de me observar. Mesmo que às vezes as quedas venham, mas levanta e recomeça. Eu acho que esse para mim é o maior aprendizado. Cada uma com a sua história tem que confortar a outra nesse sentido, né? E essa questão da gravidez para algumas mulheres, como ela é forte, né? Então ela precisa ser acolhida. Muitas mulheres com endometriose não conseguem engravidar, mas muitas mulheres com endometriose conseguem engravidar, gestar vida dentro do ventre. Para aquelas em que este sonho não se realiza, há um caminho para encontrar vida fora do ventre, para encontrar a experiência da maternidade nas mais infinitas formas de ser mãe.
Se a gente escolher um caminho para desentrelaçar e a gente for cuidando de um fio por vez, a gente tem mais chances de encontrar saúde, vitalidade, alegrias e levezas.